Amados, hoje nós vamos estar meditando numa palavra que está em Mateus 11, a partir do verso 25. Mateus 11, de 25 a 30. E eu vou ler primeiro na versão, na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, tá? E a palavra do Senhor diz assim: naquela ocasião, disse Jesus: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém? Mas eu quero ler numa outra versão, que de vez em quando eu gosto de trazer, que é da mensagem, a versão A Mensagem, que diz assim: inesperadamente, Jesus irrompeu numa oração. Obrigada, Pai, Senhor dos céus e da terra. Escondeste teus caminhos dos eruditos e sabichões, e os revelastes aos mais simples. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir. E Jesus retomou seu discurso, e agora com ternura: tudo que eu tenho para fazer e dizer é incumbência do Pai. Essa é uma operação exclusiva de pai e filho, resultante da intimidade e do conhecimento que desfrutam um do outro. Ninguém conhece o filho como o Pai o conhece, e nem o Pai como o Filho o conhece. Mas não estou guardando isso para mim. Estou pronto a revelar a todos os detalhes a qualquer um que deseja ouvir. Vocês estão cansados e enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Acho lindo isso. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Amém? Esse é o nosso Jesus. Esse é o Senhor que verdadeiramente veio para nos salvar de muitas coisas. Não veio apenas salvar o nosso espírito da morte eterna. Não veio só nos dar a eternidade com o Pai. Mas Jesus, Ele veio fazer coisas incríveis para que nós aqui, hoje e agora, nessa terra, nesse corpo mortal, ainda possamos desfrutar as primícias do céu. Porque o céu veio até nós, o reino de Deus veio até nós. Jesus trouxe o reino, Jesus trouxe a dimensão, a atmosfera, os princípios do reino, a essência do reino, e colocou dentro de nós paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Para quê? Que apesar de
de tudo que vivemos, de tudo que passamos, nós possamos desfrutar as bênçãos de Deus. Nós nos abrimos para, tem um cântico aqui que eles cantaram, quero conhecer Jesus. Nós precisamos querer conhecer a Jesus. Sabe por quê? Porque todos nós estamos infectados de parâmetros, padrões, mitos terrenos. E muitas vezes nós criamos uma expectativa, criamos um padrão de Deus, do Pai, do Filho, segundo as referências terrenas que nós temos. Quem aqui já teve experiência quando você ouviu falar de alguém e que de repente, lá na frente, você foi apresentado a essa pessoa, você falou, nossa, eu tinha a impressão que você era tão diferente. Eu já tive muito disso, né? Então, muitas vezes, quando alguém fala de alguém, sem querer, você cria uma imagem, cria um perfil dentro de você. Dentro de você. E, na maioria das vezes, é um parâmetro equivocado, a não ser que você tenha muitas informações minuciosas, não é? E profundas a respeito daquela pessoa. Mas, sempre que alguém nos fala de alguém, nós já criamos um pré-conceito dentro de nós. Então, às vezes a gente acha que a pessoa é mais velha, daqui a pouco chega a pessoa é jovem. Ou às vezes a gente acha que a pessoa é jovem, chega lá e a pessoa é mais velha, né? Então a gente cria essas expectativas. E a mesma coisa é com Deus. Muitas vezes nós vamos a Deus, mas vamos a Deus com uma percepção distorcida, com uma ideia distorcida a respeito de Deus Pai. A respeito de Jesus, porque grande parte da nossa vida, a religião trouxe para nós uma imagem de um Jesus crucificado, preso na cruz do Calvário, bem magrinho. Eu nunca me esqueço, uma vez que eu fui a Maringá e nós fomos entrar na catedral, e uma obra de arte que tinha era um crucifixo muito grande. Mas um Cristo que parecia um grilo, tão magro, assim, tão frágil, tão assim naquela cruz. Eu fiquei olhando para aquilo ali, quer dizer, numa igreja, né? Como que aquele Cristo pode inspirar esperança em ser o Senhor, o Rei, o Salvador, preso naquela cruz e magro e fraco daquele jeito, né? Então, às vezes, nós temos na nossa memória, consciente ou inconsciente, padrões que nós adquirimos, que nós registramos no nosso caminho. Por exemplo, a pessoa do pai, a figura do pai, está muito ligado ao nosso pai terreno. Então, às vezes, o caráter, a personalidade do nosso pai, a palavra pai, faz com que nós tenhamos uma ideia, consciente ou inconsciente, equivocada do nosso Pai Celestial. Às vezes o pai foi severo, ou o pai foi ausente, o pai foi injusto, o pai isso, o pai aquilo. Então, de alguma forma, nós trazemos um resquício, uma imagem tóxica e distorcida de quem é Deus, de quem é Pai, de quem é Jesus e de quem é o Espírito Santo. Então, nós criamos de uma fantasia na nossa mente, uma imagem da qual nós acreditamos. Então, a minha primeira coisa quando eu me converti, eu busquei o quê? Conhecer a Deus. Falei, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Porque, amados, quando nós nos abrimos para conhecer a Deus, a Jesus, a Pai, ao Espírito Santo, nós não temos na terra nenhum parâmetro similar. E quando de verdade nós vamos a Ele, e com coração sincero, dentro de nós, todas as referências, elas vão sendo dissolvidas.
e vão perdendo a sua força. Quanto mais avançamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, e Ele se deixa encontrar por nós, então nós encontramos numa dimensão de amor, numa dimensão de graça, numa dimensão de misericórdia. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós somos afetados, inundados, impactados pelo caráter de Deus, pela essência de Deus, pela natureza divina de Deus. E quanto mais nós o queremos conhecer, mais verdadeiro Ele se apresenta para nós. Porque muitas vezes conhecemos um Deus de ouvir falar e não temos experiência pessoal com o nosso Deus. Então, no conhecer um Deus de ouvir falar, muitas vezes está baseado nas decepções, nas experiências frustrantes das pessoas e não naquilo que Deus é. A Bíblia diz que Deus cura. Amém? E que Ele levou no Calvário todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só que nós temos N testemunhos de pessoas que não foram curadas. Só que a história daqueles que não foram curados tem um peso maior dentro de muitos de nós do que o que a palavra de Deus diz. E nós vamos caminhando na relatividade, de não crer simplesmente a palavra, mas fica olhando como o outro crê, como acontece, como igreja A, B, C, D, o que estão falando, o que está acontecendo, que para nós não interessa. Para nós deveria interessar em prosseguir e conhecer ao Senhor e alinharmos as nossas vidas nele. Então, queridos, hoje, nesse texto, eu quero meditar com vocês um texto da palavra que eu amo demais. Eu, particularmente, amo demais. Tem alguns textos da palavra que afetam e sempre vão afetar a minha vida, o meu relacionamento com Deus. Então, nesse texto, Jesus se apresentou como um homem manso e humilde. A característica de Jesus que Ele quis levar, que Ele quis trazer à humanidade como parâmetro, é a humildade e a mansidão. Então, quando Ele diz, vocês estão cansados? Vocês estão cansados das religiões? Vocês estão cansados dos pesos? Vocês estão cansados da opressão? Vocês estão cansados e não têm paz? Então venham a mim, eu vos darei descanso. Venham a mim e aprendam de mim. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para suas almas. Quem precisa ser o nosso mentor? A nossa referência? Jesus. E aqui, então ele estava falando no meio de uma geração cansada, oprimida, onde os fariseus, onde os doutores da lei tinham as suas classes, seus talmidins. Talmidins significa discípulos. Então eles tinham os seus discípulos. Então era a escola de Gamaliel, era a escola do rabino A, rabino B, rabino C. Então os rabinos tinham as suas escolas teológicas, de teologia, e que ensinavam os seus talmidins a seguirem a doutrina daquela escola, a seguirem a teologia daquela escola. Só que o povo estava cansado, oprimido, porque por mais que praticasse, por mais que tentasse obedecer, não encontravam descanso. Então Jesus, ele veio para trazer algo novo. E como ele veio para mim e para você, nesta geração, queridos, nós vivemos numa geração de uma cultura de autopromoção. Hoje, os Instagrams da vida, né? Os Faces da vida, essa facilidade do celular, de fazer o selfie. Então, todo mundo se promove. Existe uma autopromoção muito grande. Existe uma busca, uma tentativa de
de um estrelato, da pessoa brilhar. Uma coisa é você oferecer um produto, mas outra é você se autopromover, se auto-oferecer. Então, nós vivemos numa geração onde essa autopromoção, os meus direitos, né? A preocupação de ser o primeiro, de ser o the best, o the first, é algo alucinante, desde os pequenos. O espírito de competitividade, vamos dizer, nociva, porque existe uma competitividade que te puxa para cima, que te encoraja, mas tem uma que destrói. A pessoa não sabe perder, a pessoa não sabe viver se não for ganhar e pisar em cima dos outros. Então, algo que pode ser bom para estimular, tem sido, às vezes, usado de uma forma exagerada, descontrolada e destruído. Então, quando você olha, outro dia eu estava olhando no Face, como aqueles artistas de cinema, que começaram jovens, adolescentes, fizeram um sucesso absurdo, né? Em Hollywood, aquela coisa toda. E como eles estão hoje? Estão destruídos pela droga, destruídos pela bebida, destruídos. Muitos deles se transformaram em verdadeiras caricaturas, porque tentando preservar aquela beleza, aquela jovialidade, estica daqui, estica dali, puxa para cima e puxa para cá, aquela coisa que já perdeu a forma, já não é mais aquela preocupação, aquele tentando perpetuar aquela juventude que já se foi. O tempo que já se foi. Então, não tem um que não estava atolado nas drogas e na bebida. Então, nós vemos que esse mundo de fantasia leva à destruição. Então, amados, nós vivemos, eu peguei isso aqui, um texto que eu achei extremamente relevante e próprio para este momento. Então, dizendo justamente quais são os objetivos, qual é a mentalidade, qual é o propósito, o alvo, a busca, a conquista de setores, de gerações. E diz assim, que na Grécia Antiga, se dizia, seja sábio e conheça a si mesmo. Em Roma, ordenava, seja forte e se discipline. O judaísmo insistia, seja bom e se ajuste à lei. O hedonismo seduzia, busque o prazer e se satisfaça. A educação orienta, seja hábil e expanda o seu universo. A psicologia motiva, seja confiante e seja firme. Seja firme em si mesmo, tudo em si mesmo. O humanismo ensina, seja capaz e acredite em você mesmo. E o orgulho afirma, seja superior e promova os interesses pessoais. Então, nós temos visto segmentos fortes, ditando marcos, alvos, metas, que realmente influenciam e arrastam parte da geração seguindo e correndo atrás do vento. Mas Jesus Cristo, Ele veio e nos ensinou totalmente o oposto. Ele veio nos ensinar a ser altruísta e não egoísta. Ele veio nos ensinar a vencer esse egoísmo natural do homem, que ele quer ser o primeiro, que ele quer ser o que sabe tudo. Então, ele veio justamente subjugar a inclinação que as pessoas têm de explorar o outro e tirar vantagem de tudo. A lei do Gerson, né? Tão falado no Brasil, tirando vantagem tudo, já não sabe mais o que é lícito, o que é ilícito, mas surgiu uma oportunidade de morder ou tirar uma vantagem, então é ali que vai. Então os parâmetros da parte de Deus desapareceram. Ele veio para ensinar a ser generoso, ser manso, porque estes são aqueles que herdarão a terra.
Então, amados, quando nós olhamos para o início desse texto e vemos o que é que Jesus nos chama. Jesus nos chama realmente a uma mentalidade do reino, ao kairós do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. A dispensação, né? Quando a gente olha a dispensação da história da humanidade, chegou o reino de Deus. E o reino de Deus está no meio de vós. Então chegou este momento que verdadeiramente o reino de Deus, com seus princípios, com seus valores, não é? Precisa prevalecer em nossas vidas, independente desta geração que nós fazemos parte. Ontem eu estava assim refletindo em Deus, meditando assim na palavra, quando eu tive uma percepção espiritual, para não dizer uma visão, como se fosse aquela onda de poeira. Uma vez eu assisti um filme que era o fim do mundo, e de repente, como uma explosão de uma bomba atômica, aquela força que foi liberada pela bomba, por onde ela passava, ela devastava cidades, devastava floresta, devastava tudo. Era como se aquilo viesse varrendo a face da terra. Mas ao mesmo tempo que varria, atrás, aqueles que eram do Senhor ficavam de pé, como se que fossem carvalhos. E o resto ao redor, caído, havia destruição. Então nós só conseguiremos ficar de pé e subsistir diante da força deste mundo mau, deste mundo caído e da nossa carne caída, que ela pende para o mal, que ela milita contra o espírito. Se o nosso espírito, se o nosso homem, se a nossa nova criatura, recriada em Deus, for robustecida e fortalecida dia a dia, para que nós não andemos mais na carne, mas andemos movido pelo Espírito, porque é esse Espírito que habita dentro de nós como uma força que nos impulsiona, que nos regenera, que nos revigora, que nos levanta, que nos ensina. Então é uma força poderosa que nos levanta além da circunstância, apesar de todas as coisas. Então, quando nós temos esta percepção e essa vivência espiritual, nós vivemos numa dimensão de autoridade espiritual. Quando você se reveste numa postura de humildade, mansidão, submissão, mas na sua identidade de filho. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, a partir daí, quando você começa a construir em Deus essa nova mentalidade do que Deus fala que você é, e você crê, e você começa a se transformar, você começa a viver como cidadão dos céus e não mais como cidadão da terra. Amém, queridos? Amém? Isso é impossível. Para a carne é impossível. Mas para Deus, foi para isso que Jesus veio habitar no nosso coração. E eu quero trazer uma informação interessante para nós, que é de grande valia. Que quando fala, eu gosto muito de falar sobre a mente. Eu gosto, porque, queridos, falar sobre a mente é falar sobre o que o homem pensa, sobre o que o homem medita, sobre o que o homem decide, o que o homem escolhe e o que motiva, o que induz, o que conduz, aquilo que impulsiona o homem, nasce na mente.
Então, sempre vocês vão me ouvir falar sobre a mente do homem. Então, queridos, mas agora eu vou um pouco mais profundo, falar do cérebro do homem. Esse órgão que Deus colocou, essa massa cinzenta que tem dentro da nossa cabeça. Ela é um mistério para os cientistas, para os médicos, mas ela tem áreas, ela tem partes dela. Quando Deus criou, incrível, você olha, você vê, parece só uma massa cinzenta, mas ela tem funções. É maravilhoso. Eu não vou entrar no profundo, porque eu quero apenas falar sobre a questão dos hemisférios. O cérebro, ele é em duas partes. Ele parece que ele é partido no meio. Ele tem o lado esquerdo e o lado direito. Então, aqui, queridos, nós vemos aquela pessoa que trabalha com sua lógica. Então, ela super enfatiza a necessidade de compreender o racional e, assim, valoriza essencialmente tudo aquilo que é palpável. E essa é uma característica maior nos homens. Mas tem aquela pessoa que tem em si, da parte de Deus, uma verdadeira espiritualidade. E essa verdadeira espiritualidade, ela integra em ambos os hemisférios. Então, eu quero dizer assim, né, que pelos cientistas dizem, o hemisfério esquerdo, ele é racional, ele é lógico, ele é matemático. E o direito é o intuitivo, o criativo e o artístico. Queira você aceitar ou não. Então, se alguém tem uma lesão, afeta o cérebro, lesiona o cérebro, ele fica desprovido dessas capacidades fisiológicas que o cérebro tem. Então, no esquerdo, quando a pessoa é racional, então ela é intelectual, ela é temporal, ela é histórica, ama a história, é ativo, explícito, analítico, linear, sequencial, focal, masculino, verbal, lógico, racional e argumentador. Mas o lado direito, que é justamente o sensível, o eterno, o receptivo, o tácito, getáltico, não linear, simultâneo, difuso, o feminino, espacial, intuitivo, irracional e experimental. E quando alguém abre a sua mente para receber em si uma inteligência espiritual, para que tenha uma mente de Cristo, a mente de Cristo é quando você abre a sua mente e permite o processo da metanoia, que é justamente a renovação. Tira o velho, coloca o novo. Tira o velho e coloca o novo. Esse processo da metanoia, ele vai ocorrendo. E isso nos capacita de interagir tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Existe uma sensibilidade, existe uma capacidade, existe uma amplitude que nós passamos a usar em Deus, uma totalidade maior do que a gente vinha usando. Isso é treino, isso é exercício, e isso é para nós percebermos que se nós estamos bloqueados por alguma coisa, em Deus há solução para nós avançarmos. Então, quando o Senhor diz, venham a mim vocês que estão cansados, eu vos darei descanso. Então o Senhor vem a nós, queridos. Ele vem a nós de uma forma, num convite muito específico. Porque no contexto daquela época, e também no nosso contexto ainda, havia de um lado a questão do jugo, da parte da escola judaica, que trazia julgos sobre as pessoas, era o lado da religiosidade. Mas, por outro lado, havia o paganismo, que também tinha os seus cultos.
as suas práticas, as suas punições, os seus castigos. Então, a gente até em filmes vê aquelas pessoas oferecendo os filhos em sacrifício, né? As crianças morriam. Então, havia aquela coisa do paganismo, aqueles cultos horrorosos. Então, um povo sofrido por um lado, por ser pagão, e um povo sofrido por outro lado, por ser religioso. E Jesus veio nesse contexto, oferecendo descanso. Então, falando, vocês não vão ficar nem de um lado e nem do outro. Anda comigo. Anda comigo. Vem andar comigo, porque só conhece o pai quem é filho, e só conhece o filho quem é pai. Então o Senhor estava nos convidando para termos um relacionamento totalmente diferente do que toda a humanidade tinha tido até naquele momento. Então ele diz, só o pai conhece o filho. E só o filho conhece o pai. Então ele estava nos chamando para participar dessa família, família de Deus, para que nós pudéssemos nos relacionar com o pai como filho. E não como um Deus que castiga, um Deus que manda para o inferno, um Deus que pune, um Deus que põe jugo, um Deus que ainda cobra das pessoas fazerem coisas. Então, o que acontecia? Até então, o povo estava ali obedecendo à lei. Foi um período. E a partir dali, o Senhor estava chamando para um caminhar na leveza da graça. Ele falou, venha, aprenda a andar no ritmo da graça. Então o coração do Pai, do Filho, do Espírito Santo e o nosso irão bater, irão pulsar no mesmo ritmo. É o ritmo da graça, que a gente se move pela fé. Você não tem que esmurrar o corpo, você não tem que fazer nada para ser merecedor, porque por mais que façamos, nós não merecemos nada. Porque foi Jesus que conquistou na cruz a nossa salvação. E pela graça, nós fomos salvos. E quando eu creio, quando eu abro meu coração, quando eu ando conectado com esse Jesus que pulsa no meu coração, eu vou andar no ritmo da graça. Eu vou andar no ritmo da graça. Não vai ter julgo da religião, não vai ter julgo dos sacrifícios, não vai ter julgo de um esforço braçal, não vai ter um esforço estressante, angustiante para querer ser aceito por Deus, porque nós já fomos amados por Deus, resgatados por Deus, salvos por Deus, nossos pecados já foram salvos, levados na cruz do Calvário. Então nós vamos viver como filhos de Deus, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Vamos desfrutar essa dimensão de filhos, porque todo o resto, tipo de acusação, vem do diabo. Porque Jesus veio para nos dar vida, e vida abundante. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então toda a lei já foi cumprida por Jesus. E agora, Ele nos convida para um andar íntimo, pessoal, profundo, por amor e pela graça. E quando assim nós fazemos, é leve, é livre, é prazeroso, é suave, nos dá uma grande satisfação. É um prazer servir a Deus. É um prazer me submeter a Deus. Porque quando nós entramos nessa dimensão, todo o nosso esforço cessa. Toda a nossa tentativa de fazer algo para ser aceito cessa.
nós temos que crer. E quando nós cremos, nós nos aproximamos do Pai pelo Filho. Nós nos aproximamos do Filho porque nós temos um Pai. Nós vivemos nessa dimensão de leveza espiritual. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. E ele fala muito lindo: andem comigo e vocês irão recuperar a vida. Amados, Jesus nos libertou. E se Ele libertou, verdadeiramente somos livres. Ele é a nossa referência. Ele podia fazer prevalecer que Ele era Deus, mas Ele não quis. Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Ele se rebaixou até se tornar servo. E se submeteu à obediência de tudo aquilo que Deus havia preparado para ele. E foi até a morte de cruz. Então, amados, eu amo isso, quando Deus não é um Deus que massifica. Aqui estamos falando uma palavra para todos, mas cada um de vocês está recebendo individualmente no seu coração. Deus espera, não força, mas o eis-me aqui. O render da nossa parte para Jesus, por amor. Há muito tempo atrás, foi um divisor de águas para mim. Nunca mais eu faria nada para Deus, se não fosse por amor. Fiz muito tempo, porque tinha que. Tem que fazer. O dia que eu tive esse encontro e a revelação desse amor de Deus, eu entrei no descanso. Nós não somos salvadores da pátria. Tem coisas que você não pode resolver, porque depende do outro. Então o que você faz? Senhor, cuida do outro. Só teve um aleluia lá atrás. Pai, cuida dele. Cuida dela. Cuida, Senhor. Cuida. Porque ninguém, diga, ninguém muda ninguém. Só Deus. Mas se a pessoa deixar, se a pessoa quiser. Então, aquilo que eu não posso, aquilo que você não pode fazer, coloca nas mãos do Senhor. Ele é o maior interessado que todos nós prossigamos rumo à estatura do varão perfeito. Que nós sejamos santos como Ele é santo. Que um dia nós possamos nos apresentar diante dEle com as nossas vestes alvas e com azeite escorrendo na nossa cabeça. Um povo debaixo da unção do Espírito Santo. Um povo debaixo da direção do Espírito Santo. Um povo de Deus. Homens e mulheres selados, marcados e separados. Então, quando isso queima no nosso coração, nós evoluímos e progredimos e avançamos. E hoje nos tornamos, pela graça, mais santos do que ontem. Amanhã nós tornaremos melhores do que hoje, porque essa graça não tem fim. A misericórdia de Deus não tem fim. Ela se renova. Ela renova o nosso espírito. Ela renova o nosso psique. Ela renova as nossas emoções. Ela renova as dores emocionais, as angústias, as aflições.
Ela renova o corpo, renova as células. Fecha seus olhos. Ela renova os ossos, ela renova os nossos nervos, ela renova os nossos tendões, porque a graça de Deus nos basta. A graça do Senhor nos basta para sermos sustentados e fortalecidos a cada dia, em meio às lutas, em meio às batalhas. Não importa o nível da tua guerra do lado de fora, mas o Senhor, o príncipe da paz, Ele está entronizado em nosso coração. Paz não é emoção, paz não é sentimento, paz é um lugar. Em Cristo Jesus teremos paz. E quando falamos em Cristo Jesus, nós dizemos que estamos imersos nele, debaixo do seu governo e da tua soberania. E tudo que diz respeito a mim, diz respeito a Deus. A minha vida, a minha emoção, a minha saúde, a minha casa, ministério, finanças, tudo entra debaixo desse guarda-chuva da graça. E quando assim nós entendemos, por revelação, eu não sou crente só quando eu vou na igreja, eu não sou crente só quando eu ponho a roupa de domingo. Eu sou filha de Deus no trânsito, eu sou filha de Deus em casa, eu sou filho de Deus no supermercado, eu sou filho de Deus nos momentos mais críticos e conflitantes da minha vida. Porque não é a circunstância que define quem eu sou, mas quem eu sou. O meu nome está escrito no livro da vida. O Senhor é meu Pai. Ele, Pai, Filho, Espírito Santo, e a sua palavra é que me define. Lembra? Me define? Aquela música que me define? A palavra de Deus que me define? Então, eu vou perguntar a você: o que te define? O que governa a tua vida no dia a dia? Nós somos afetados e influenciados pelas crises, pelos desertos, pela escassez. Jesus, na sua palavra, diz, Paulo: quem me separará? Quem me separará do amor de Cristo? É a fome? É a nudez? Principados, potestades? São as lutas, as perseguições? Quem ou o que poderá me separar deste amor? Nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. Porque Deus é um comigo. Ele coexiste em mim e eu coexisto nele. Estamos conectados e amalgamados. Ele não é indiferente ao meu clamor. Ele não é indiferente ao seu clamor. Ele não é indiferente às suas lágrimas. Ele não é indiferente ao momento que você passa. Mas Ele espera que você venha a Ele como um coração de filho. Coloca na cruz toda a sua revolta, toda a sua independência e autossuficiência, e diga: Senhor, eu sou filho, estou aqui diante de Ti
para me render, para que tu possas me usar do jeito que tu queres. E Deus é tão lindo, como ele diz no começo desse texto. Ele escondeu essas coisas dos grandes, dos poderosos e dos sabichões. Ele revelou aos pequeninos, a pessoas simples, humildes, que não precisam ter diplomas e nem bagagem de conhecimento para poder se relacionar com Deus. Basta ter um coração simples. A palavra diz, um pedido de Deus: filho meu, dá-me seu coração. Porque, queridos, aonde tiver o seu tesouro, aí o seu coração está. Se você fizer verdadeiramente do Senhor o seu tesouro, tudo mais vos será acrescentado, e você aprenderá dele todas as coisas, todos os passos, e vai aprender com alguém que é manso e humilde de coração, e encontrará descanso para a sua alma. Aquietai-vos, aquietai-vos, e saiba que o Senhor é Deus. Amém? Vamos ficar de pé.